Shalom, graça e paz, estamos iniciando mais um culto online. Você que vai estar acompanhando aí pelo Instagram, seja bem-vindo. Você vai acompanhar pelo YouTube, seja bem-vindo. Que o Espírito Santo possa falar com a sua vida, possa falar com você. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos dar início ao estudo desta palavra, da porção desta semana. Que o Senhor venha falar conosco, Pai. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha ministrar os nossos corações, que as vidas que forem alcançadas por esta palavra venham ter a vida transformada. Deus, que elas venham receber uma palavra, Pai, que vai mudar a história, que vai mudar, Senhor, a trajetória de vida e que vai levá-la a alcançar os projetos que o Senhor tem para nossas vidas, em nome de Jesus. Deus, eu já apresento a cidade de Tereno, já apresento a igreja do Senhor diante do Senhor nessa noite. Que o Senhor venha com teu sangue, Yeshua, e ministra sobre a vida de cada um. Vem com teu sangue protegendo e tirando toda a ação de Satanás. Já repreendo todo levantado às trevas e chamo a existência da tua presença neste lugar, em nome de Jesus. Então, a porção dessa semana nós vamos estudar, a porção que é estudada por toda parte do mundo, aqueles que estudam a Torá. O nome da porção está lá no livro de Vaikra, livro de Levíticos, capítulo 9, versículo 1. E o nome da porção é Shemini, ou oitavo. Essa semana vamos estar estudando uma porção que ela entra na semana da Páscoa, na semana de Pêssar, e é uma porção que vai falar muito conosco. A semana de Páscoa fala sobre o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas o oitavo ele vem com algo mais além disso. Ele não fala apenas do Cordeiro que tira o pecado do mundo, mas o Cordeiro que já não é mais um Cordeiro, mas o leão da tribo de Judá, Jesus ressurrento, Yeshua ressuscitado, o Messias, aquele que já não vem mais como um cordeiro, que já não vem mais como aquele que vai ser sacrificado, mas é aquele que nós aguardamos que vai vir como rei. É desse Jesus que iremos falar nessa noite. Aleluia. Lá no livro de Levítico, capítulo 9, versículo 1, diz assim: No oitavo dia, Moshe chamou Arão, seus filhos e os líderes de Israel, e disse: Pegue um bezerro como oferta pelo pecado, e um carneiro para oferta queimada, ambos sem defeito, e ofereça-os diante de Adonai. Eu quero falar um pouquinho da porção dessa semana. E a porção dessa semana ela começa falando das ofertas. Oferta pelo pecado, oferta de paz, oferta de grãos, oferta de purificação, pela oferta queimada. Ela entra falando sobre oferta. Assim como o Senhor Jesus, na semana de Páscoa, no primeiro dia, ele foi imolado como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. E essa porção começa falando um pouco do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que tira o meu pecado e o seu pecado. O segundo ponto dessa porção dessa semana fala sobre os filhos de Arão, que apresenta fogo estranho diante do Senhor. E um versículo me chamou a atenção. A resposta de Deus para Arão através de Moisés foi, no capítulo 10, versículo 2, por causa disso, saiu um fogo da presença de Adonai e os consumiu para que morressem na presença de Adonai. Versículo 3, Moshe disse a Arão: Isto é o que Adonai disse:
eu serei consagrado por meio de quem está perto de mim, e serei glorificado na presença de todo o povo. O que Deus diz para mim e para você: eu serei consagrado, o meu nome será santo, através da vida de quem está perto de mim. Se eles não agiram perto de mim com santidade, com reverência, não tem como meu nome ser glorificado, ser consagrado através da vida deles. E essa palavra me ensina e ensina para você que está ouvindo, que as nossas vidas precisa consagrar o nome do Senhor, precisa declarar que o Senhor é santo. Como que iremos declarar para as pessoas que Deus é santo? Se vivermos em santidade, se nos separarmos para Ele e andarmos segundo a vontade dEle. E continuando nessa porção, ele fala: aqueles que andam perto de mim. Eu quero ler para você de novo o versículo. Eu serei consagrado por meio de quem está perto de mim, e serei glorificado na presença de todo o povo. As nossas vidas precisam demonstrar santidade ao Senhor. E continuando, no capítulo 11, todo o capítulo 11 vai falar de leis alimentares. E o último versículo do capítulo 11 diz assim, eu quero ler o 46 do capítulo 11 de Levítico, diz assim: esta é então a lei concernente aos animais, às criaturas voadoras, a todas as criaturas vivas que se movem na água, e a todas as criaturas que enchem sobre o solo. Seu propósito é fazer a distinção entre o impuro e o puro, entre as criaturas que podem ser comidas e as que não podem ser comidas. O que essa porção tem a ver com santidade, em consagrar o nome do Senhor? O Senhor fala: sede santo porque eu sou santo. O Senhor fala: eu separei um povo para mim. E esse povo não pode andar da mesma forma que todos os povos. Então, uma das formas que Deus separa o povo dele é pela forma que o povo dele se alimenta. É pelo cardápio alimentar. É uma das formas. Ele primeiro diz: apresente a mim sacrifícios. Sacrifício de oferta queimada, sacrifício pelo pecado, sacrifício de paz e sacrifício de grãos. Todas essas ofertas falam de Jesus, fala do sacrifício da cruz. E quando chega em oferta de grãos, está falando que eu e você precisamos viver como pessoas que nasceram de novo. Mas quando ela vem aqui e fala, no capítulo 10, sobre a morte dos filhos de Arão, que apresentaram fogo estranho diante do Senhor, eles não santificaram o nome do Senhor, eles não demonstraram santidade diante do Senhor. E mais aqui no capítulo 11, vem falar das leis alimentares, que o povo dele não pode ser igual aos demais, independente se eu e você somos judeu ou não. Nós nem tudo podemos comer, nem tudo que queremos fazer podemos fazer. Precisamos respeitar o nosso rei, o nosso Senhor, o nosso Deus. Ele tem leis que precisamos obedecer. Ele tem regras. Essas regras vão nos levar
a demonstrarmos se somos dele ou não, se estamos vivendo para ele ou não. Isso aqui eu falei um pouco da porção da semana que entra na semana de Páscoa. E a semana de Páscoa ela é maravilhosa e grandiosa porque ela nos ensina durante 7 dias nos abstermos de alimentos que vão fermento, de tirarmos o fermento da nossa vida, não só da nossa casa física, mas da nossa vida, o fermento da maldade, o fermento da ira, o fermento do rancor, da mágoa, e nos ensina a viver uma vida de santidade. Ele nos manda comer matzá, pão asmo, fazer um jejum durante 7 dias. Para quê? Para aprendermos a fazer distinção entre o certo e o errado, para aprendermos a viver em santidade, nos abstermos, levar o nosso corpo, a nossa alma e nosso espírito a ser treinada a obedecer ao Senhor. Agora entrando dentro do estudo de hoje eu quero trazer um estudo que vai falar sobre aliança. O nosso Deus tem uma aliança comigo e com você. Ele tem uma aliança com o povo. Oitavo, quando fala do 7, se vamos pegar o número 7, lá em Isaías capítulo 11, versículo 2, Deus vai falar dos 7 Espíritos do Senhor. Se pegamos também, se estudarmos a palavra, nós vamos ver que o Senhor Jesus derramou 7 formas de sangue. Várias vezes a palavra de Deus manda aspergir o sangue 7 vezes para purificação. Aleluia. Sete vezes o Senhor, Ele asperge o sangue de animais na antiga aliança, no antigo mandamento. Mas na nova aliança Ele vem e asperge o próprio sangue dele sobre a humanidade 7 vezes. Ele verte sangue do seu corpo de 7 formas para nos purificar, para purificar um povo para Ele. Aleluia. Então o número 7, ele vem falar sobre purificação para as nossas vidas. A mulher, ela passava 7 dias quando ganhava um menino. Jesus, quando nasceu, Maria passou 7 dias em período de purificação, e no 8º dia levou Jesus a Jerusalém, ao templo, para ser apresentado, para fazer uma aliança com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aqui aleluias, aleluias. Através do sangue de Jesus, nós fomos purificados. E aqui em Gênesis 17, versículo 12, eu quero ler. Gênesis 17, 12. Gênesis 17, 12 diz assim: geração após geração, todo bebê do sexo masculino entre vocês com 8 dias de vida deve ser circuncidado, incluindo escravos nascidos em sua casa e comprados do estrangeiro que não descendem de vocês, também devem.
O que essa palavra estava ensinando para Abraão até Jesus? Que para ter uma aliança com Deus, através de Abraão, de Isaac e de Jacó, precisava circuncidar os meninos, os homens, ao 8º dia. O 8º dia aqui está falando sobre uma aliança de sangue. O poder que a circuncisão trazia era uma aliança com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O povo de Israel tinha uma aliança com Deus através da circuncisão, das promessas, das festas. E continuando, eu quero ler algo aqui para você. Deus fez aliança com Abraão, Isaac e Jacó, com todos que crê. Agora não através da circuncisão do prepúcio, não com esse tipo de aliança, porque ele fala que ele quer fazer uma aliança de sangue. Ele quer circuncidar não o prepúcio, mas o coração do homem. Ele quer que o coração do homem esteja voltado para ele. Então aqui em João 3,16, Deus diz, Jesus diz, eu quero ler João 3,16, fala assim: porque Deus amou o mundo, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo que nele confia possa ter vida eterna, em vez de ser completamente destruído. Porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo, por meio dele, o mundo possa ser salvo. Deus faz uma aliança conosco através do seu Filho hoje. A aliança hoje não é apenas para o judeu, não é apenas a aliança da circuncisão, mas a aliança de todo aquele que crê em Jesus Cristo, no Mashiach, no Messias, o ungido Filho de Deus. Hoje, quando eu e você aceitamos Jesus Cristo, reconhecemos Ele como Filho do Todo-Poderoso, como Filho do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, nós fazemos essa aliança no nosso coração. Já não é necessário circuncidar-se para ter uma aliança com Deus, mas sim entregarmos a nossa vida, entregar o nosso viver, nossa forma de viver, mudar o nosso calendário de vida para vivermos segundo os padrões celestiais, segundo os padrões do reino de Deus. E continuando aqui em Lucas 22, 20, Lucas 22, 20. Lucas 22, 20 diz assim: ele fez o mesmo com o cálice após a refeição, dizendo: esse é o cálice da nova aliança, confirmada pelo meu sangue, derramado por vós. Ele faz uma nova aliança. Essa aliança já não é mais com o derramamento do sangue, da circuncisão, do prepúcio do menino, do homem, da criança ao 8º dia, mas sim uma aliança feita baseada no sangue de Yeshua. E através dessa aliança, ele quer restaurar o seu povo, quer restaurar as promessas. Lá em Joel, quero ler aqui com você Joel capítulo 4, capítulo 3, no livro do profeta Joel. Deixa eu encontrar.
Aleluia. Sumiu o Joel da minha Bíblia. Joel 3 diz assim: depois disso derramarei meu espírito sobre toda a humanidade. Seus filhos e filhas profetizarão. Os idosos terão sonhos. Os rapazes terão visões. E também derramarei meu espírito sobre escravos e escravas. Mostrarei maravilhas no céu e sobre a terra: sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em escuridão e a lua em sangue, antes da chegada do grande e terrível dia de Adonai. Nesse tempo, quem chamar pelo nome de Adonai será salvo. Nesse tempo, quem invocar o nome de Adonai, do Deus de Israel, será salvo. E essa palavra é propícia aos dias atuais de hoje. Dia de escuridão, dias de pavor e de medo, dias de insegurança. É nesses dias que Deus está dizendo: eu ressuscitei a Jesus. É nesses dias que Jesus está dizendo: eu já não sou e já não estou mais apenas como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas sim como leão da tribo de Judá. E eu quero ler em sequência aqui em Apocalipse 5. No livro de Apocalipse, capítulo 5. Se durante a Páscoa e a semana de Páscoa celebramos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se durante a semana de Páscoa é os 7 dias que refletimos para vivermos uma vida em santidade, em purificação, o 8º dia é o tempo de reconhecermos que o Cordeiro já não é mais Cordeiro. O Cordeiro deixa de ser aquele Jesus que veio humilde e passa a ser um rei. Aquele que morreu e foi sepultado, que ressuscitou no 3º dia. Ele já não ressuscita mais como um cordeiro, que vai para o matadouro mudo, mas ele ressuscita como o Todo-Poderoso que atravessa as paredes, aquele que vai e anda sobre as águas. Ele já ressuscita como aquele que chama Pedro. E quando Pedro sai do barco com os peixes, ele já tinha peixes assados para Pedro e os seus discípulos. Ele é aquele que ressuscita, que chega no cenáculo e aparece para os 12 ao mesmo tempo. É o Jesus Todo-Poderoso, não o Cordeiro humilde, não aquele que está agora montado no jumentinho, não aquele que está numa manjedoura, mas aquele que está sentado num trono à direita do Pai. Vamos ler aqui Apocalipse 5. É desse Jesus que eu quero falar nessa noite. É com esse Jesus que eu quero ter uma aliança hoje. É com esse Jesus que nós devemos ter uma aliança. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um rolo escrito de ambos os lados e selado com 7 selos.
e vi um anjo poderoso clamando em alta voz: quem é digno de abrir o rolo e romper os selos? Mas ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra era capaz de abrir o rolo e olhar o que havia nele. Chorei e chorei, porque ninguém foi achado digno de abrir o rolo e olhar para ele. Um dos anciãos me disse: não chore, veja o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Venceu para abrir o rolo e os 7 selos. Então eu vi um cordeiro que parecia ter sido morto, em pé, junto do trono e dos 4 seres viventes. No círculo dos anciãos, ele possuía 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado a toda a terra. Ele se aproximou e pegou o rolo na mão direita daquele que está sentado no trono. Ao tomá-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são a oração dos santos, a oração do povo de Deus. E eles cantavam um novo cântico: tu és digno de receber o rolo e quebrar os seus selos, pois foste morto e com preço do sangue, de teu sangue, compraste para Deus pessoa de toda tribo, língua, povo e nação. Tu fizeste dele um reino para ser governado por Deus, Coranim, para lhes servirem, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi o som de um grande número de anjos, milhares de milhares, milhares, milhões de milhões. Todos eles estavam em volta do trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória e louvor. E ouvi todas as criaturas do céu, na terra, debaixo da terra e no mar, sim, tudo que neles há, dizem: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence o louvor, a honra e a glória e o poder para todo o sempre. Os 4 seres viventes dizem: amém. E os anciões prostraram-se e adoraram. Já não quero hoje falar do Cordeiro, mas quero falar do leão da tribo de Judá, aquele que é o único que pode desatar o livro e seus 7 selos, aquele que tem todo o poder e toda a glória, aquele que todo o domínio foi colocado em suas mãos. Hoje já queremos falar desse Jesus, desse Yeshua, do Filho de Deus que tira o pecado do mundo, mas que tem todo o poder e toda a glória, toda a majestade. É desse Deus com esse Deus que precisamos ter uma aliança. Com Deus que pode curar, que pode ressuscitar mortos. Vamos parar de ver Jesus apenas como um cordeiro. Vamos ver ele como um rei, como o leão da tribo de Judá, como o rei que governa todas as nações, como um rei que precisa de um povo, que quer levantar um povo que obedece, como um rei que quer levantar um povo fiel, santo e separado para ele, não separado para as próprias vontades,
Eu quero ler também para encerrarmos, ou para entrarmos mais na ministração, Ezequiel 37. O capítulo 37 do capítulo 36 de Ezequiel diz assim, Ezequiel 36, versículo 37. Adonai Elohim diz, além disso, deixarei que a casa de Israel ore a mim, para que eu faça isto por ela, que eu aumente seu número como ovelhas, como rebanhos de ovelhas para os sacrifícios, como rebanhos de ovelhas em Jerusalém. Em seu tempo designado, desse modo, as cidades arruinadas ficarão repletas com rebanho de pessoas. Então saberão que eu sou o Senhor. Israel pode ter ficado deserta por muitos séculos, mas essa palavra hoje, ela já se cumpriu. Ela hoje tem rebanhos de pessoas. Hoje ela é uma nação reconhecida. Aqui essa palavra de Ezequiel está dizendo que Deus restauraria a sorte de Israel, a sorte de Jerusalém, e que Israel voltaria a ser uma grande nação. No capítulo 37, nós vamos ler a passagem do Vale de Ossos Secos. Capítulo 37, versículo 1 diz assim, com sua mão sobre mim, Adonai me carregou por espírito, por seu espírito, e me pôs no meio do vale, um vale que estava cheio de ossos. Você que já leu essa passagem, você conhece ela. Ele andou no meio dos ossos, e o homem perguntou para Ezequiel, esses ossos poderão voltar a ter vida? E houve o mover do Espírito, houve a profecia de Ezequiel, e aqueles ossos se juntaram a osso a cada seu osso, e aqueles ossos começaram a criar carne, nervos, tendões e pele. E Ezequiel profetiza de novo e fala, venha o Espírito de vida sobre esses ossos, e o Espírito de vida vem, e aqueles ossos se colocam de pé, já não como ossos, mas sim como um grande exército. Eu e você hoje fazemos parte do povo de Deus. Não fazemos parte do povo de Deus separado de Israel, mas juntamente com Israel. Eu e você que temos uma aliança através do sangue de Jesus. Eu e você que deixamos nosso coração ser circuncidado pelo Espírito Santo. Assim como está lá em Isaías, capítulo 11, versículo 2. O espírito de sabedoria, de conselho, de conhecimento, de temor, de fortaleza, estava sobre ele, sobre o Senhor Jesus. E lá em Lucas, o Senhor Jesus declara que aquela palavra de Isaías 11:2 se cumpriu naquele dia. E ele tinha sido ungido para abrir os olhos aos cegos, para libertar os aprisionados, para curar os doentes, para dar esperança a quem não tem mais. Esse é o nosso Jesus, que abre os olhos dos cegos, que cura os doentes, que liberta os oprimidos, os aprisionados. Esse é o nosso Jesus, que levanta de um vale de ossos secos um grande exército. A nação, não só a nação brasileira, mas as nações, está seca, sem esperança.
mas o nosso leão da tribo de Judá é aquele que tem o espírito de vida, que pode soprar sobre as nações e levantar um grande exército através da minha vida e da sua vida, que cremos que temos uma aliança com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, através de Jesus Cristo, juntamente com Israel, juntamente com o povo de Israel. Somos o mesmo povo de Deus, que precisamos estar unidos, que precisamos clamar ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, por cura pelas nações, por milagres. E esse Deus Todo-Poderoso que quer mudar as nossas vidas, esse Deus Todo-Poderoso que é aquele mesmo leão que abriu o livro e os seus selos, e os seus 7 selos, que tem poder para julgar as nações, é com Ele que temos uma aliança. É a Ele que devemos honra, glória, poder. É a Ele que devemos dar louvor. É para Ele que devemos demonstrar uma vida em santidade. Assim como iniciamos na porção dessa semana no capítulo 10, que os filhos de Arão apresentaram fogo estranho e foram mortos na presença do Senhor, porque não consagraram o nome do Senhor, porque não souberam a consagrar o nome do Senhor, porque não souberam apresentar-se diante do Senhor em santidade, em reverência. Vamos aprender a fazer distinção entre o certo e o errado, o que devemos comer e o que não devemos comer, o que devemos falar e o que não devemos falar, onde devemos ir e não devemos ir. Como povo de Deus, precisamos ser diferente do mundo, para fazer diferença nesse mundo. E a palavra de esperança hoje é: Deus tem uma aliança com você, e se Ele tem uma aliança conosco, assim como Ele tinha uma aliança com o povo de Israel, e Ele levantou daquele vale de ossos secos, daquele sepulcro, daqueles túmulos, um grande exército. Ezequiel teve essa visão quando o povo estava na Babilônia, exilado. O povo passa 70 anos na Babilônia, e Deus restaura a sorte de Israel. Aquele povo, depois de 70 anos, volta para Jerusalém, volta para Israel, e com o tempo restaura a cidade, os seus muros, o templo, através de Neemias, de Esdras. O que tudo isso quer dizer? Que Deus tirou da cinza, tirou dos ossos e levantou um grande exército de novo. E Ele quer fazer nos dias de hoje que eu e você possamos fazer parte do exército do Todo-Poderoso. Que eu e você possamos fazer parte desse exército. Vamos honrar nossa aliança com Yeshua, com o nosso Deus. Eu quero agradecer pela sua presença, quero agradecer porque você está aí ouvindo a ministração, a porção da semana. Nós não estamos adorando apenas um cordeiro que tira o pecado do mundo, mas o leão da tribo de Judá. Que o leão da tribo de Judá possa rugir ao seu favor e declarar vitória sobre a sua vida, e declarar derrota contra o seu inimigo, derrota contra o coronavírus. O coronavírus vai ser derrotado na sua vida, você vai sair vitorioso. Que o Eterno possa te abençoar. Pai, em nome de Jesus, eu já quero abençoar a Israel, a Jerusalém. Que o Senhor esteja abençoando os muros de Israel e de Jerusalém, trazendo a tua prosperidade. Que o Senhor venha estar dando, Pai, as tuas bênçãos desde Sião para a tua igreja. Que o Senhor venha abrir os céus sobre as nossas vidas, sobre a tua igreja. Senhor, cada irmão que está assistindo essa ministração e que vai assistir, venha ser abençoado,
venha ser guardado e protegido. Assim como profeticamente essa semana é a semana de Páscoa. E na semana de Páscoa que o Cordeiro de Deus foi imolado e o seu sangue foi passado sobre os umbrais das portas. E o povo de Israel dentro do Egito teve a proteção do Senhor. E nem o primogênito morreu quando o anjo da morte passou. Eu profetizo essa mesma bênção, que o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo esteja sobre as nossas vidas e sobre os umbrais das nossas casas, das nossas portas, trazendo a tua proteção sobre as nossas vidas. Guarda cada um e protege e abençoa. E obrigado. E obrigado. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.